A grande câmara do Conselho Galáctico estendia-se para cima como o interior de uma montanha oca. A luz veio de todos os lugares e de lugar nenhum, mudando as cores para atender às necessidades visuais de 47 espécies diferentes. Plataformas flutuantes abrigavam delegados de toda a galáxia conhecida. Alguns respiravam oxigênio, outros respiravam metano ou cloro. Alguns existiam como padrões de energia contidos em garrafas magnéticas. Todos eles se reuniram com um propósito: testemunhar o fim da liberdade da humanidade. O alto árbitro Vasicat do domínio selinário estava no pódio central. Seu corpo era alto e magro, coberto de escamas prateadas que refletiam os espelhos semelhantes à luz. Seus olhos piscaram em sequência enquanto ele desenrolava o antigo pergaminho que continha a declaração formal. O selinário liderou o conselho por 3.000 anos. Eles já haviam supervisionado a conquista de espécies rebeldes antes. Isso não seria diferente. Que fique registrado, disse Vasicat, com a voz amplificada para alcançar todos os cantos da Câmara, que a espécie conhecida como humanidade se recusou a cumprir a Lei Municipal 7.442. Quanto à tributação obrigatória dos recursos coloniais, também rejeitaram a Lei Municipal 8.891. Exigir integração de forças militares sob comando unificado. Apesar de 17 anos de negociações e 43 advertências formais, a humanidade continua desafiadora. Um murmúrio percorreu a Câmara. Desafiador era uma palavra forte. O representante Vorkati estalou as mandíbulas em aprovação. Os seres cristalinos do Nexus Prime cantarolavam de antecipação. Portanto, continuou Vasicat, pela autoridade concedida a este conselho pelo Tratado das 10.000 Estrelas. Por este meio declaramos o estado de guerra entre o Conselho Galáctico e a espécie humana da Terra. Que o cosmos testemunhe a nossa justiça. A Câmara irrompeu em sons de aprovação. Cliques, assobios, pulsos eletromagnéticos e sinais químicos enchiam o ar. Este foi um momento de união. Finalmente, os jovens iniciantes daquela estrela amarela comum aprenderiam o seu lugar. O embaixador Shen Veilin ficou sozinho na plataforma humana. Ela era uma mulher pequena para os padrões humanos, com cabelos grisalhos puxados para trás num estilo simples e um rosto marcado por décadas de serviço diplomático. Ela usava o uniforme azul escuro dos núcleos diplomáticos da Terra, sem decoração, exceto por um único alfinete prateado em forma de ponto azul claro. O barulho diminuiu quando os delegados notaram sua expressão calma. Ela não estava gritando. Ela não estava chorando. Ela não estava ameaçando vingança. Ela simplesmente esperou, com as mãos cruzadas diante do corpo, até que a Câmara ficasse em silêncio. Disse o alto árbitro Shen, com a voz firme e clara. Agradeço sua paciência ao longo desses muitos anos. Agradeço ao Conselho pelo processo formal que você seguiu. Entendo que esta decisão não foi tomada levianamente. Vasicat pediu olhos semicerrados em confusão. Não era assim que as espécies conquistadas geralmente respondiam. Em nome da humanidade, continuou Shen, solicito formalmente o período padrão de preparação de 30 dias padrão antes do início das hostilidades. Isto permitir-nos evacuar as populações civis das zonas contestadas e preparar as nossas forças militares para o conflito que se aproxima. O almirante Vecharion, da hegemonia Vorkadi, riu de sua plataforma. Sua espécie lembrava insetos gigantes com carapaças blindadas e membros semelhantes a lâminas. Eles conquistaram 12 espécies antes de ingressar no conselho. Onde estava sua forma de arte? 30 dias para se preparar para a morte, disse Vecharion. Que generosidade da nossa parte permitir isso. Aceito seu pedido, humano. Use bem o seu tempo. É tudo o que lhe resta. Shen curvou-se ligeiramente. Obrigado, almirante. Vamos usá-lo com sabedoria. Ela se virou e saiu da plataforma sem olhar para trás. Atrás dela, a celebração continuou. Os delegados felicitaram-se mutuamente pela rápida resolução. Os comandantes militares começaram a planejar a invasão. Os comerciantes calcularam os lucros da próxima ocupação. Ninguém notou o leve sorriso no rosto de Shen quando ela entrou no tubo de transporte.
A viagem de volta à Terra durou dias através da rede de portões de salto que conectavam o espaço do Conselho. Passei o tempo lendo relatórios de casa e enviando mensagens criptografadas para o comando da Terra. Quando ela finalmente desceu da nave diplomática numa pista de pouso em Genebra, o general Marcos Ocanva estava esperando por ela. Ocanva era um homem grande, de pele escura e cabeça raspada que refletia o sol da tarde. Ele serviu nas forças de defesa da Terra por 40 anos, passando de soldado de infantaria a comandante supremo. Seu rosto não demonstrou nenhuma emoção quando Shen se aproximou. Está feito. Ele perguntou, está feito. 30 dias, Ocanva sentiu lentamente. Então começamos a paciência do protocolo. Eles caminharam juntos pelos corredores do comando da Terra. Passando por jovens oficiais que chamaram a atenção e velhos veteranos que simplesmente assentiram com respeito, o edifício era antigo para os padrões modernos, construído nos primeiros dias da expansão espacial humana. Suas paredes guardavam memórias dos primeiros passos da humanidade além do seu mundo natal. As colônias estão prontas. Shen perguntou. As ordens de evacuação foram emitidas no momento em que a sessão do Conselho começou. O posto avançado da Sigma estará vazio em 72 horas. Os assentamentos do Kepler levarão uma semana. Marte e Luna já estão em alerta. E as armas? Ocanva parou diante de uma janela que dava para a cidade. As crianças brincavam em um parque abaixo. As pessoas passeavam com os cachorros e sentavam-se em bancos lendo livros. A vida continuou como se a galáxia não tivesse acabado de declarar guerra à sua espécie. As armas estão onde sempre estiveram. Ele disse baixinho, escondido, esperando que eles nunca fossem necessários. Shen ficou ao lado dele. Você sabe o que acontecerá quando usarmos a paciência do protocolo? A galáxia pensará que somos covardes. Nossos aliados perderão a fé. Nossos inimigos ficarão ousados. Sim, e você ainda tem certeza de que este é o caminho certo? Ocanva virou-se para olhar para ela. Seus olhos carregavam um peso que vinha de conhecer muita história. Embaixador, estudei todas as guerras que a humanidade já travou. Cada batalha, cada estratégia, cada arma. Você sabe o que aprendi? Diga-me, aprendi que as espécies que atacam primeiro raramente atacam por último. O Conselho espera que lutemos, deixe-os lutar. Navio contra navio, frota contra frota. Uma guerra rápida com um vencedor claro. Eles não entendem o que a guerra significa para nós. Ele olhou pela janela para a cidade pacífica. Passamos 100 anos tentando esquecer como fazer a guerra. Trancamos nossas armas, classificamos nossas estratégias e ensinamos nossos filhos. Essa violência foi o último recurso. Fizemos isso não porque somos fracos, mas porque nos lembramos do que somos capazes. O Conselho vê a nossa relutância em lutar e chama-lhe medo. Eles estão certos. Estamos com medo. Mas não deles. Shen assentiu lentamente. Temos medo de nós mesmos, exatamente. A paciência protocolar mostrará a eles nosso medo. Isso os deixará acreditar que já venceram. E quando eles vão longe demais, quando ameaçam, o que não podemos permitir que seja ameaçado, deixaremos de ter medo. É aí que a guerra realmente começará. E será então que a galáxia aprenderá por que nos esforçamos tanto para permanecer em paz. Na manhã seguinte, a evacuação começou para valer. Navios de carga humana cheios de civis partiram de colônias em 3 setores do espaço. Os navios militares retiraram-se para posições defensivas ao redor de Seul. Postos avançados que levaram décadas para serem construídos foram esvaziados em dias. Os humanos não deixaram nada para trás, exceto paredes nuas e máquinas silenciosas. O Conselho assistiu com crescente diversão. As redes de notícias de toda a galáxia transmitiram imagens da retirada humana. Os comentaristas riram da espécie que antes parecia tão agressiva. Os Vorkatios compararam a presas que fogem de predadores. Os Selenari falaram sobre a rapidez com que a conquista seria concluída. O almirante Vecharon liderou pessoalmente a frota avançada. Sua nau capitânia, a Conquista Eterna, era o maior navio de guerra da Marinha do Conselho.
Destruiu civilizações inteiras. Agora avançava para o espaço humano abandonado, reivindicando estações vazias e colônias silenciosas sem resistência. Isto é quase decepcionante. Vexaron disse a seus oficiais enquanto eles ocupavam outro posto avançado deserto. Eu esperava pelo menos resistência conhecida. Esses humanos são ainda mais patéticos do que eu imaginava. Seu oficial tático, um jovem Vorkati chamado Kezarin, estudou as leituras dos sensores com crescente desconforto. Almirante, posso falar livremente? Falar. Algo nesta retirada me perturba. Os humanos estão recuando em perfeita ordem. Eles não deixam nada para trás que possamos usar. Sem suprimentos, sem combustível, sem tecnologia. Até os seus sistemas de eliminação de resíduos foram esvaziados. Vexaron estalou as mandíbulas com desdém. Eles são covardes completos. E daí? Tenho estudado seus padrões de retirada. Parecem quase planejados, como se quisessem que seguíssemos rotas específicas. Como se eles estivessem nos conduzindo para algum lugar. O almirante riu, um clique áspero. Você acha que a presa está liderando o predador? Ridículo. Eles estão simplesmente correndo para casa, para seu patético planetazinho. E nós os seguiremos até lá e acabaremos com essa farsa. Kezarin não disse mais nada, mas começou a manter registros privados dos padrões que notava. Algo estava errado. Ele podia sentir isso em sua concha. Os humanos não estavam correndo. Eles estavam esperando. Na Terra, o general Oconco estava no centro de comando profundo abaixo dos Alpes suíços. Ao seu redor, telas mostravam as posições de cada navio humano, de cada transporte civil, de cada navio de guerra do Conselho que entrava em seu território. A evacuação ocorreu dentro do cronograma. O Conselho estava mordendo a isca. Seu ajudante se aproximou com um tablet. Senhor, o último transporte civil de Kepler para Fortebe partiu. Todas as populações humanas estão agora dentro do perímetro defensivo. Vítimas? Nenhum, senhor. O Conselho não disparou um único tiro. Oconco se permitiu um pequeno sorriso. Eles acham que temos medo de lutar. Eles acham que isso será fácil. Ele se voltou para a tela principal, que mostrava um mapa do Sistema Único. Centenas de instalações foram marcadas nele. Plataforma de mineração. A conquista eterna pairava na escuridão do espaço, como uma montanha de metal. O almirante Vexarin estava no convés de observação, observando enquanto sua frota reivindicava outra colônia humana abandonada. Este se chamava Nova Helsinki, de acordo com o software de tradução. Agora era apenas mais uma casca vazia, despojada de valor e deixada para o Conselho ocupar. 12 dias se passaram desde a declaração de guerra. 12 dias de avanço sem esforço. 12 dias observando os humanos correrem como animais assustados. Vexarin esperava pelo menos uma batalha até agora. Em vez disso, seus guerreiros ficaram inquietos e entediados. Almirante, ligou o seu oficial de comunicações. Recebemos notícias do Conselho. O alto-árbitro Vozikat deseja parabenizá-lo pelo seu progresso. Ele espera que você alcance o Sistema Único dentro de uma semana. Vexarin estalou as mandíbulas com satisfação. Diga a ele que estaremos lá em 5 dias. Os humanos não podem correr para sempre no convés abaixo. O oficial tático Kezarin continuou sua análise privada. Ele havia mapeado cada retirada humana, cada estação abandonada, cada rota que seus navios de carga haviam tomado. Os padrões eram impossíveis de ignorar. Os humanos não estavam fugindo aleatoriamente. Eles estavam seguindo um plano com perfeita precisão. Ele solicitou uma reunião com o almirante, mas foi orientado a esperar. Kezarin era jovem. Suas preocupações foram tratadas como nervosismo da inexperiência, mas ele sabia o que via. Os humanos os estavam levando para algum lugar, e quanto mais perto eles chegavam da alma, mais certeza ele tinha de que eles estavam caindo em uma armadilha. A 3 setores de distância, Kiravet, da divisão de inteligência selinária, estava sentada em seu pequeno escritório cercado por telas.
Seu trabalho era analisar as comunicações inimigas e prever estratégias militares. Geralmente era um trabalho chato. A maioria das espécies era previsível. Suas mensagens revelavam seus planos, seus medos, suas fraquezas, mas os humanos eram diferentes. Suas comunicações eram criptografadas com métodos que o Selinari nunca tinha visto. Seus canais militares permaneceram silenciosos, exceto por breves rajadas codificadas que desafiavam a tradução. Suas transmissões civis continuaram normalmente. Mostrar programas de entretenimento e notícias como se não coisa estava acontecendo, era como se eles tivessem que separar sociedades, uma que travava guerras e outra que as ignorava completamente. Kiravit foi designado para estudar a humanidade após a declaração. Seus superiores queriam saber por que esta jovem espécie resistiu ao Conselho por tanto tempo. O que os tornou diferentes das dezenas de outras espécies que se submeteram anos após o primeiro contato? Ela começou com a história deles. O que ela descobriu a manteve acordada por 3 noites seguidas. A humanidade existiu como uma espécie espacial há apenas 200 anos. Na escala da civilização galáctica, eles eram crianças. O Selinário governou as estrelas por 50.000 anos. Os Vorkati conquistaram mundos antes dos humanos descobrirem o fogo. Por toda a lógica, a humanidade deveria ter sido fácil de controlar. Mas a história deles antes do voo espacial era diferente de tudo que Kiravit já havia estudado. Os registros falavam de guerras mundiais que mataram dezenas de milhões. Eles descreveram armas que poderiam destruir cidades inteiras com um único flash de luz. Eles documentaram genocídios, fomes, pragas e conflitos que se estenderam por séculos. A humanidade passou a maior parte de sua existência lutando contra a brutalidade. Isso chocou até mesmo os Vorkati. E então, de repente, eles pararam no século anterior ao voo espacial. Os humanos desenvolveram organizações internacionais dedicadas à paz. Eles criaram leis contra armas de destruição em massa. Eles construíram instituições destinadas a prevenir as guerras que definiram o seu passado. Era como se toda a espécie tivesse olhado para si mesma e decidido tornar-se algo diferente. Mas a capacidade para a violência não desapareceu. Kiravit encontrou referências a armas que ainda existiam. Trancado em cofres e instalações confidenciais. Ela descobriu doutrinas militares com nomes como destruição mútua assegurada e guerra total. Isso descrevia estratégias de aniquilação completa. Os humanos não se esqueceram de como travar a guerra. Eles escolheram se conter. Ela leu relatos de algo chamado relógio do juízo final. Um símbolo humano que mede o quão perto eles estavam de se destruir. Durante décadas, eles viveram sabendo que poderiam acabar com a sua própria civilização a qualquer momento. Eles olharam para aquele abismo e recuaram. Kiravit entendeu então algo que seus superiores não entenderam. Os humanos não tinham medo do Conselho. Eles estavam com medo do que poderiam fazer se parassem de se conter. Ela tentou enviar um relatório ao alto comando. Suas advertências foram rejeitadas. Os humanos estavam recuando. A guerra já estava vencida. Não havia necessidade de preocupação na terra. Os preparativos continuaram. O general Okanva caminhou pelos túneis profundos abaixo dos Himalaias, inspecionando instalações que estavam inativas desde os primeiros dias da expansão humana. As paredes estavam revestidas de equipamentos que zumbiam com uma potência silenciosa. Armas que foram construídas e depois trancadas. Tecnologia que a humanidade desenvolveu e depois se proibiu de usar. Relatório de status. Ele disse ao técnico caminhando ao lado dele. Todos os sistemas estão online, como esperado, em geral. As plataformas orbitais estarão totalmente operacionais em 3 dias. A rede de defesa perimetral já está ativa. As modificações da frota estão 70% concluídas. E as armas legadas? O técnico hesitou. Eles estão prontos, senhor. Mas devo perguntar. Você realmente pretende usá-los? Okanva parou de andar. Ele se virou para encarar o jovem, que mal parecia ter idade suficiente para se lembrar de uma época anterior à existência do Conselho. Deixe-me dizer uma coisa, disse Okanva.
Quando eu era menino, minha avó me contava histórias sobre as antigas guerras. Ela viveu a primavera nuclear de 2087, quando 3 cidades desapareceram numa única noite. Ela me contou sobre os anos de cinzas e inverno que se seguiram. Ela me contou sobre os milhões que morreram de fome e os outros milhões que morreram de doenças. Ele começou a andar novamente e o técnico apressou-se em acompanhá-lo. Depois que a guerra terminou, a humanidade fez uma promessa. Nós nunca deixaríamos isso acontecer caneta novamente. Construímos armas que poderiam destruir mundos e depois trancamo-las. Desenvolvemos estratégias para aniquilação total e depois as classificamos. Tornamo-nos fortes o suficiente para conquistar a galáxia e depois optamos por não o fazer. Chegaram a uma porta enorme feita de metal que era mais antiga que a era espacial. O Canva colocou a mão no scanner e a porta começou a se abrir. O Conselho vê a nossa contenção e chama-lhe fraqueza. Eles percebem o nosso medo da guerra e pensam que somos covardes. Eles não entendem que tememos a guerra, porque sabemos do que somos capazes. Olhamos para a escuridão dentro de nós e escolhemos andar na luz. A porta se abriu totalmente, revelando uma câmara cheia de equipamentos que pulsavam com energia mal contida. Mas se nos forçarem a voltar para a escuridão, disse o Canva calmamente, descobrirão por que nos esforçamos tanto para permanecer na luz. O técnico olhou para as armas na câmara. Ele tinha lido sobre eles nas aulas de história. Ele nunca acreditou que eles realmente existissem. General, ele sussurrou, isso poderia, sim. O Canva disse que sim. É por isso que oramos para que nunca precisemos usá-los. O almirante Vechar e a frota S entraram nos confins do sistema solar. No 18º dia de guerra, os sensores mostraram claramente o perímetro defensivo humano, um anel de estações e satélites, rodeando a sua estrela natal. Parecia impressionante a distância, mas os analistas da Vechar e da S garantiram-lhe que era apenas a infraestrutura padrão de uma civilização tecnológica. A frota deles está reunida perto do terceiro planeta. Sua exibição tática mostrou cerca de 100 embarcações de diversas classes. Nossa frota os supera em 3-1. Vechar estudou a exibição com crescente desprezo. As naves humanas estavam agrupadas como animais assustados, amontoados em busca de calor. Não mostraram agressividade, nenhum posicionamento tático, nenhum sinal do espírito de luta que preocupou alguns de seus conselheiros. Esta é a sua poderosa terra. Ele anunciou à tripulação da ponte, este é o mundo que ousou desafiar o Conselho. Olhe para isso, não é nada. Uma pequena rocha azul orbitando uma estrela comum. E ainda assim eles pensaram que poderiam ficar contra nós. Seus oficiais clicaram em aprovação. A glória da conquista pertenceria aos Vorkati. Seus nomes seriam lembrados por gerações. Apenas Cassim permaneceu em silêncio. Ele finalmente teve acesso às transmissões históricas humanas, e o que encontrou o aterrorizou. Os humanos tinham uma palavra para definir o que estavam fazendo. Eles chamavam isso de brincar de gambá, em homenagem a um pequeno animal de seu mundo que fingia estar morto quando predadores se aproximavam. Ele tentou mais uma vez avisar o almirante, senhor. Tenho estudado a história militar humana. Suas estratégias geralmente envolvem engano. Eles permitem que os inimigos acreditem que venceram e então atacam quando menos se espera. Acredito que devemos proceder com cautela. Vechari voltou os 4 olhos para o jovem oficial. Você acha que esses covardes em retirada são capazes de enganar? Você acha que eles estão fingindo ser fracos? Sim, senhor. Acho que eles têm nos trazido até aqui. Acho que eles querem que entremos no sistema deles. Acho que você pensa demais, Vechari interrompeu. Você vê padrões onde não há nenhum. Os humanos são derrotados. Eles simplesmente não sabem disso ainda. Em 3 dias, o planeta deles pertencerá ao Conselho e as suas preocupações tolas serão esquecidas. Cassie não disse mais nada, mas começou a preparar uma cápsula de fuga pessoal com coordenadas para o espaço neutro. O que quer que estivesse para acontecer, ele pretendia sobreviver. O embaixador Shen estava no convés de observação da unidade da estação orbital, observando a aproximação da frota do Conselho.
A estação foi oficialmente classificada como Centro de Comunicações Civis. Na realidade, era algo completamente diferente. Eles estarão ao alcance dentro de 6 horas. Sua dor de TH não dormia há dias. Seu escritório estava coberto de blocos de dados e displays holográficos, cada um mostrando uma peça diferente do quebra-cabeça que ela estava imaginando. Tentando desesperadamente resolver. O equivalente ao café do mundo dela havia parado de funcionar há horas. Só o medo a mantinha acordada agora. Ela finalmente rompeu uma camada de criptografia humana. O que ela encontrou lá dentro mudou tudo o que ela pensava saber sobre esta guerra. O arquivo foi rotulado como Projeto Prometheus na linguagem humana. Continha registros que datavam dos primeiros dias dos voos espaciais humanos, especificações técnicas de armas que não deveriam existir, documentos estratégicos que descreviam cenários horríveis de imaginar, no centro de tudo, uma declaração simples que fez seu sangue gelar. Em caso de ameaça existencial à civilização humana, todas as restrições ao desenvolvimento e implantação de armas são suspensas. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. O documento foi assinado por todos os líderes da Terra. Foi renovado a cada 10 anos por decentes. Ainda estava ativo. Kiravi TH contactou o alto comando num canal de emergência. Seu superior, um selenário de aparência entediada chamado Vetin, respondeu com evidente irritação. É melhor que isso seja importante, disse ele. A celebração da vitória está sendo planejada. Senhor, você precisa ver esses arquivos. Os humanos não são o que pensamos que são. Eles têm armas. Todo mundo tem armas. Isso não é novidade. Estas armas são diferentes, senhor. Eles têm coisas que poderiam. Eles poderiam destruir tudo. Não apenas navios. Não apenas planetas. Tudo. A expressão de Vetin mudou ligeiramente. Explicar. Kiravi TH começou a transmitir os arquivos. Ela mostrou a ele os registros de algo chamado bombas em cascata de matéria temporal, que poderiam transformar luas inteiras em energia. Ela lhe mostrou projetos de desestabilizadores estelares que poderiam fazer estrelas explodirem. Ela mostrou a ele um trabalho teórico sobre geradores de fendas dimensionais que poderiam abrir buracos no tecido do próprio espaço. Isso é impossível, disse Vetin. Nenhuma espécie desenvolve armas como esta. Seria suicídio. Os humanos os desenvolveram, senhor. E então eles os trancaram. Eles criaram essas coisas durante suas guerras internas, quando tentavam destruir uns aos outros. Então eles pararam de usá-los. Mas a tecnologia ainda existe. As armas ainda estão construídas. Eles estão esperando em instalações escondidas há 200 anos. Vetin ficou em silêncio por um longo momento. Por que eles criariam tais coisas e depois não as usariam? Porque eles têm medo de si mesmos, senhor. Tenho estudado a psicologia deles. Os humanos têm um conceito que chamam de monstro interior. Eles acreditam que cada pessoa contém a capacidade para uma violência terrível. Eles passam a vida aprendendo a controlá-lo. Toda a sua civilização é construída em torno da restrição de seus piores instintos. E o Conselho os empurrou para evitar a guerra. Sim, senhor. Demos-lhes permissão para pararem de se conter. Dissemos-lhes que a paz não é uma opção. E agora o almirante Vecharon está prestes a atacar seu mundo natal com suas famílias assistindo. A cor desapareceu das escamas de Vetin. Devo contatar o árbitro imediatamente. Precisamos chamar de volta a frota. Não há tempo, senhor. Eles estarão ao alcance das armas dentro de horas. Então devemos rezar para que o almirante não faça nenhuma tolice. Mas Quirivel sabia que a oração não seria suficiente. Ela tinha visto o perfil psicológico do almirante. Ele era orgulhoso, agressivo e desprezava qualquer espécie que demonstrasse fraqueza. Ele não aceitaria uma rendição pacífica. Ele precisaria demonstrar seu poder. Ele precisaria destruir alguma coisa. Ela começou a preparar sua própria partida de emergência. O que quer que estivesse para acontecer, ela queria estar o mais longe possível da Terra quando tudo começasse, na nau Capitânia Humana Invicta.
O capitão James Adiza revisou a disposição da frota com seus oficiais superiores. Centenas de naves de guerra humanas foram dispostas em formação defensiva ao redor da Terra. Para qualquer observador externo, pareciam uma última linha de defesa desesperada. Na verdade, eles eram uma isca. A frota municipal está a entrar no alcance ideal. Seu oficial tático relatou, eles estão se posicionando em Bunda Vorkadi padrão formação de Alt. A nau capitânia da Conquista Eterna está no centro, protegida por navios de escolta por todos os lados. Previsível, disse Adiza, eles estão usando as mesmas táticas que usam há 1000 anos. Eles nunca enfrentaram um inimigo que os estudasse. Sua primeira oficial, a comandante Sarah Shen, sem parentesco com o embaixador, exibiu um display holográfico. A sua formação tem 3 pontos fracos críticos. Seus relés de comunicação estão centralizados na capitânia. Seus sistemas de motores usam uma frequência de potência específica que podemos bloquear, e seus escudos têm uma vulnerabilidade harmônica que nossas armas podem explorar. A questão é se precisaremos explorá-los, disse Adiza. O general Okanku acredita que eles atirarão primeiro. Se o fizerem, a revelação do protocolo autoriza a resposta completa. Se não o fizerem, eles atirarão. Shen disse com certeza. Eu li os perfis psicológicos. O almirante Vecharon não pode aceitar uma resolução pacífica. Toda a sua carreira é construída em conquistas. Ele precisa desta vitória. Adiza assentiu lentamente. Ele era um oficial militar de terceira geração. Sua avó serviu na primeira Força de Defesa Interestelar da Terra. Seu pai ajudou a projetar as plataformas de armas ocultas que orbitavam Júpiter. Toda sua vida foi passada preparando-se para uma guerra que a humanidade esperava que nunca viesse. Então esperamos, ele disse. Não fazemos nada até que eles nos forcem. Quando isto acabar, quero que a galáxia saiba que lhes demos todas as oportunidades para escolherem a paz. As horas passaram lentamente. A frota do Conselho aproximou-se. As naves humanas mantiveram suas posições. Nenhum dos lados disparou. O almirante Vecharon ficou impaciente. Por que eles não atacam? Ele perguntou. Por que eles simplesmente esperam ali como presas congeladas? Sua exibição tática mostrou a frota humana em detalhes perfeitos. Para centenas de navios, desde pequenas corvetas até grandes porta-aviões, nenhum deles se movia. Nenhum deles tinha armas alimentadas. Eles simplesmente flutuaram no espaço, observando. Talvez eles esperassem misericórdia. Seu primeiro oficial sugeriu que talvez eles acreditem que aceitaremos sua rendição. Então eles são tolos. O Conselho não aceita a rendição condicional de espécies desafiadoras. Eles devem ser completamente quebrados antes de serem integrados. Vecharon estudou novamente a tela. Algo o incomodava na formação humana. Estava perfeito demais, organizado demais. Estes não eram os sobreviventes desesperados de uma espécie derrotada. Eram guerreiros treinados em posições precisas, mas seu orgulho não lhe permitia expressar suas preocupações. Ele havia prometido ao Conselho uma vitória rápida. Ele se vangloriou de que os humanos cairiam em poucos dias. Ele não poderia voltar atrás sem destruir sua reputação, visando sua maior estação orbital. Ele ordenou que aquele perto do terceiro planeta o destruísse. Seu oficial de armas hesitou. Almirante, aquela estação parece ser civil. Pode haver não combatentes a bordo. Então eles deveriam ter evacuado. Isto é guerra. Não há civis. O oficial ainda hesitou. Vecharon voltou os 4 olhos para ele com fúria fria. Preciso me repetir? Não, almirante. A eterna conquista alimentou suas principais armas. Os sistemas de mira travaram-se na unidade da estação orbital, onde o embaixador Shen estivera poucas horas antes. Ela havia se mudado para um local mais seguro, mas a estação não estava vazia. 1.200 tripulantes humanos permaneceram em seus postos, esperando o que viesse a seguir. A frota do Conselho disparou. Um feixe de plasma concentrado atravessou o vazio entre as naves em menos de um segundo.
Atingiu os escudos da unidade, que resistiram por exatamente 3 segundos antes de desabar. A estação explodiu em um flash de luz que podia ser visto da superfície da Terra. 1.200 humanos morreram naquele momento. Soldados, técnicos, diplomatas e cientistas, mães e pais, filhos e filhas, conheciam o risco. Eles escolheram ficar de qualquer maneira. Por um longo momento, nada aconteceu. A frota do Conselho esperou pela resposta humana. Vexaron esperava pânico. Ele esperava sinais de rendição. Ele esperava que os restos quebrados de uma espécie derrotada começassem pedindo misericórdia. O que ele conseguiu foi o silêncio. A frota humana não se moveu. Os canais humanos não transmitiram. A própria Terra parecia estar prendendo a respiração. Então, uma única transmissão ocorreu em todas as frequências. O rosto do general Ocanco apareceu em todas as telas de ambas as frotas. Sua expressão era calma. Sua voz era firme. Mas seus olhos continham algo que fez o exoesqueleto de Vexaron se contrair de medo repentino. Você fez sua escolha, disse Ocanco. Você matou nosso povo. Você atacou nossa casa. Você nos mostrou que a paz nunca foi uma opção. Ele fez uma pausa e, nessa pausa, o universo pareceu ficar parado. Durante 200 anos, a humanidade tentou esquecer do que somos capazes. Trancamos nossas armas. Classificamos nossas estratégias. Ensinamos aos nossos filhos que a violência era errada. Construímos uma civilização baseada na moderação. Em torno do sistema único, as coisas começaram a mudar. Asteroides que pareciam ser formações naturais começaram a se mover. Plataformas de mineração que pareciam simples extratores de recursos começaram a se transformar em outra coisa. Os navios de carga que fugiam do sistema interromperam a retirada e deram meia volta. Você vê, Ocanco continuou. Nunca fugimos de você. Estávamos lhe dando uma chance de voltar atrás. Esperávamos que você escolhesse a paz. Tínhamos medo do que aconteceria se você nos obrigasse a lutar. A frota humana começou a se reconfigurar. Navios que pareciam cruzadores defensivos revelaram sistemas de armas ocultos. A primeira onda de armas humanas veio do cinturão de asteroides. O que o Conselho acreditava serem rochas naturais movendo-se em órbitas naturais revelou-se como enormes plataformas de armas construídas nos próprios asteroides e escondidas por mais de um século. Eles abriram fogo simultaneamente, lançando projéteis que se moviam mais rápido do que qualquer coisa que os sensores do Conselho já tivessem rastreado. O almirante Vecharas gritou ordens que ninguém poderia seguir. Suas exibições táticas estavam sobrecarregadas de dados. Luzes de advertência brilharam em todos os consoles. Os escudos da conquista eterna brilharam quando os primeiros impactos começaram. Retorne o fogo. Ele comandou, mire na fonte dessas armas, mas seus sistemas de mira não conseguiram travar os asteroides. Os humanos os projetaram para espalhar feixes de sensores. Eles eram funcionalmente invisíveis para a tecnologia do Conselho de que a segunda onda veio das luas de Júpiter. Instalações que haviam sido classificadas como estações de pesquisa revelaram a sua verdadeira finalidade. Eles lançaram mísseis que pareciam desaparecer em trânsito apenas para reaparecer diretamente ao lado dos navios do Conselho. Os mísseis não explodiram. Em vez disso, eles se prenderam aos cascos e começaram a emitir um pulso de alta frequência que, para estabilizar os geradores de escudo, 12 naves do Conselho perderam seus escudos no primeiro minuto na Ponte dos Invictus. A capitã Diz observou o desenrolar da batalha com fria precisão. Cada arma utilizada foi projetada especificamente para este momento. Os engenheiros humanos estudaram tecnologia municipal durante décadas. Identificando fraquezas e desenvolvendo contramedidas, a guerra não foi uma luta. Foi uma lição. A segunda fase, ordenou ele, é mostrar-lhes o que a nossa frota pode realmente fazer. As naves humanas que esperavam informação defensiva aceleraram repentinamente, mas não se moveram como o Conselho esperava. Em vez de avançarem em filas, eles se espalharam em padrões aparentemente aleatórios. Cada navio se move de forma independente, mantendo-se perfeitamente coordenado com os demais. Esta foi uma tática de enxame humano.
Desenvolvidos durante as guerras internas do século XXII, os navios individuais operavam com total autonomia enquanto a inteligência artificial central coordenava os seus movimentos. O resultado foi uma frota que se movia como um organismo vivo. Impossível de prever e impossível de atingir. O almirante Vesharin S. Flagship encontrou-se cercado. Corvetas humanas dispararam ao redor do enorme navio de guerra para rastrear rapidamente. Eles não atiraram para destruir. Eles atiraram para desativar. Tiros precisos atingiram matrizes de comunicação, cápsulas de motores e sistemas de armas. Cada golpe foi cirúrgico. Cada golpe foi intencional. A conquista eterna. O orgulho da frota Vorkati estava sendo desmontado pedaço por pedaço, em retirada. Vesharin finalmente gritou. Todos os navios recuaram para o sistema externo, mas a retirada não era mais possível. As naves humanas posicionaram-se para bloquear todas as rotas de fuga. Mais importante ainda, os portões de salto que conectavam o único sistema ao resto da galáxia foram desativados. A frota do Conselho estava presa na Terra. O general Okonkwo monitorou a batalha de seu centro de comando. Seus oficiais relataram cada sucesso com calma profissional, mas ele podia ver a tensão em seus corpos. Eles estavam fazendo algo que a humanidade jurou nunca mais fazer. Eles estavam travando uma guerra de aniquilação. Senhor, informou seu oficial tático. A nau capitânia do Conselho foi desativada. A frota deles está completamente desarrumada. Podemos terminá-los dentro de 1 hora. Okonkwo balançou a cabeça. Não, não estamos aqui para destruí-los. Estamos aqui para ensiná-los, senhor. Diga ao capitão Adiza para prosseguir para a fase 3. É hora da manifestação. Em todo o sistema, as naves humanas pararam seus ataques. A frota do Conselho, maltratada e confusa, teve um momento para respirar. O almirante Vesharin tentou aproveitar essa pausa para reorganizar suas forças, mas foi inútil. Mais da metade de seus navios foram desativados. O resto estava disperso e sozinho. Então os humanos fizeram algo inesperado. Eles se moveram criando um caminho claro entre a frota do Conselho e um ponto no espaço próximo a Netuno. A mensagem era clara. Veja isso. Vesharin direcionou seus sensores restantes para o local indicado. O que ele viu fez seu exoesqueleto estalar de terror. Uma estrutura emergia do esconderijo atrás da maior lua de Netuno. Era enorme, maior do que qualquer estação espacial que o Conselho já tivesse construído. Sua superfície estava coberta de dispositivos que pulsavam com energia mal contida. Parecia algo saído de um pesadelo. O que é aquilo? Vesharin sussurrou para seu oficial de ciências, com a voz trêmula, tentando analisar as leituras. Parece ser algum tipo de plataforma de arma, almirante, mas as assinaturas de poder são impossíveis. Se essas leituras estiverem corretas, aquela coisa poderia o quê? O oficial de ciências virou-se para encará-lo, com os olhos arregalados de horror. Poderia destruir um planeta, almirante. Poderia dividir um mundo ao meio. A estrutura acabou emergindo do esconderijo. Mais plataformas apareceram ao lado, cada uma igualmente aterrorizante. Eles não atiraram. Eles não precisavam. A mera existência deles era a mensagem. A voz do general Okonkwo veio mais uma vez através do sistema de comunicação. Almirante Vesharin, disse ele calmamente, o que você está vendo se chama raio de defesa planetário. A humanidade construiu 11 deles durante as guerras de recursos do século XXII. Usamos um deles para acabar com aquela guerra. Depois desmontamos 10 e escondemos o último aqui, rezando para nunca mais precisarmos dele. Na conquista eterna, Vesharin não conseguia falar. Ele só podia olhar para a arma que poderia destruir tudo o que ele conhecia. Esta arma foi projetada para quebrar planetas, continuou Okonkwo. Poderíamos usá-lo em qualquer mundo da galáxia. Poderíamos ameaçar o Conselho de Extinção. Poderíamos nos tornar os mesmos monstros que você já acredita que somos. As plataformas de armas começaram a desligar. Seu terrível brilho desapareceu na escuridão. O universo parecia exalar.
Mas optamos por não fazê-lo, disse Oconco. Porque não é isso que queríamos ser. Essa não é a civilização que passamos séculos tentando construir. Mostramos esta arma para que você entendesse do que somos capazes. Agora estamos guardando isso, porque queremos que você entenda algo mais importante. A voz do embaixador Shen juntou-se à transmissão. Ela havia sido evacuada para um local seguro antes do início da batalha. Mas suas palavras atravessaram o vazio. Poderíamos destruir você, ela disse. Temos o poder de acabar com todas as espécies que nos ameaçam hoje. Mas o poder sem piedade é apenas crueldade. Força sem restrição é apenas violência. Temos ambos e optamos por não usar nenhum deles. Em sua nau capitânia variada, o almirante Vecharen finalmente encontrou sua voz. O que você quer de nós? Queremos que você viva, respondeu Oconco. Queremos que você vá para casa e conte ao conselho o que aconteceu aqui. Diga-lhes que a humanidade poderia ter conquistado a galáxia e optou por não fazê-lo. Diga a eles que mostramos nossas maiores armas e depois as guardemos. Diga-lhes que não queremos guerra. Nunca quisemos a guerra. Nós simplesmente queríamos ficar sozinhos. E se atacarmos novamente, se o Conselho enviar uma frota maior, Oconco ficou em silêncio por um momento antes de responder. Então vamos parar de nos conter. As armas que você viu hoje são apenas uma pequena fração do que temos. Construímos poder de fogo suficiente para nos destruir 100 vezes. Trancamos tudo porque tínhamos vergonha disso. Mas se nos forçarem a escolher entre a extinção e o uso dessas armas, não escolheremos a extinção. Sua voz suaviza um pouco. Não somos monstros, almirante. Somos apenas uma espécie que aprendeu o quão terríveis poderíamos ser e decidiu ser melhor. Mas a nossa capacidade para coisas terríveis não desapareceu. Foi simplesmente contido. Não nos faça liberá-lo. A comunicação terminou. Em torno do Sistema Único, naves humanas se moviam para escoltar a frota do Conselho danificada em direção aos portões de salto desativados. Os engenheiros já estavam trabalhando para consertar os portões para permitir a saída da frota derrotada. O oficial tático Kesson, que sobreviveu à batalha em sua cápsula de fuga, observou as naves humanas com uma nova compreensão. Ele estava certo sobre a armadilha. Ele estava certo sobre tudo. Mas ele não havia entendido a verdadeira natureza do que estava vendo. Os humanos não estavam correndo porque estavam fracos. Eles estavam concorrendo porque tentavam dar ao Conselho uma chance de voltar atrás. Cada retiro, cada estação de abandono, cada dia do período de preparação de 30 dias foi uma oportunidade para a paz. O Conselho ignorou todos eles e ainda assim, quando chegou o momento de liberar toda a sua fúria, os humanos ainda se conteram. Eles desativaram a frota do Conselho em vez de destruí-la. Eles mostraram armas para matar seu planeta e depois as desligaram. Eles venceram a guerra sem aniquilar seus inimigos. Kesson estudou as guerras de 100 espécies. Ele nunca tinha visto nada assim. Os humanos não eram apenas poderosos. Eles foram disciplinados. Eles tinham a força para destruir e a sabedoria para restringir essa força. Foi a coisa mais aterrorizante que ele já testemunhou, porque uma espécie que conseguia se controlar era capaz de fazer qualquer coisa, almirante. Vecharen foi escoltado até uma nave médica por soldados humanos que o trataram com o respeito que ele não merecia. Suas feridas estavam enfaixadas. Sua sede foi saciada. Ele não foi ridicularizado ou humilhado. Ele foi simplesmente ajudado pelas mesmas pessoas que tentou conquistar. Por quê? Ele perguntou ao médico humano que o tratou. Por que você está me ajudando depois do que eu fiz? A médica, uma jovem com olhos cansados, continuou seu trabalho sem parar. Por que machucar você não traria de volta as pessoas que você matou? Por que a crueldade não cura a crueldade? Por que queremos ser melhores do que os monstros que você esperava que fossemos? Ela terminou de enfaixar o braço dele e olhou diretamente para ele. Meu irmão estava naquela estação que você destruiu. Ele se foi agora. Nunca mais o verei e ainda estou optando por ajudá-lo porque é isso que ele gostaria. É isso que estamos tentando ser. Vecharen não teve resposta.
Ele sentou-se em silêncio, pois a grande câmara do Conselho Galáctico nunca esteve tão silenciosa. 47 espécies observaram em silêncio atordoado enquanto o almirante Vesharron estava diante deles. Seu exoesqueleto ainda marcado com cicatrizes de batalha. Sua voz pesada de vergonha. A guerra acabou. Ele disse, perdemos. O alto árbitro Vazikul inclinou-se para a frente. Suas escamas prateadas ficam opacas de estresse. Explique, você tinha 1.200 navios de guerra. Eles tinham 400. Como isso é possível? Vesharron fechou os 4 olhos por um momento antes de responder. Por que estávamos lutando contra uma espécie que estava se preparando para este momento não há 200 anos? Porque todas as informações que tínhamos sobre eles estavam erradas. Por que queriam que acreditássemos que eram fracos? Ele ativou uma exibição holográfica mostrando o sistema da alma. Os delegados ficaram boquiabertos ao verem as plataformas de armas escondidas. Os asteroides transformados. O planeta matando raios perto de Netuno. Isto é o que eles estavam escondendo. Vesharron disse. Isto é o que eles trancaram porque tinham vergonha disso. E isso é apenas o que eles escolheram nos mostrar. Eles me disseram que havia mais. Muito mais. Os delegados culinários falaram com voz trêmula. Mas eles não usaram. Eles não destruíram sua frota. Não, eles desativaram as nossas naves e deixaram-nos partir. Eles enfaixaram nossas feridas e nos deram comida e água. Eles nos trataram com uma gentileza que não merecíamos. Por quê? Vesharron virou-se para encarar todo o conselho. Porque eles queriam que entregássemos uma mensagem. Eles queriam que contássemos o que aconteceu. Eles queriam que a galáxia entendesse que a humanidade não é uma espécie de covardes fugindo da batalha. Eles são uma espécie de guerreiros contidos que temem o que poderão se tornar se pararem de se conter. A Câmara explodiu em caos. Os delegados gritaram perguntas e acusações. Alguns exigiram uma frota maior para terminar o que Vesharron falhou. Outros apelaram a negociações de paz imediatas. Os seres cristalinos do Nexus Prime retiraram-se para suas conchas. Os representantes Vorkati estalaram as mandíbulas em fúria confusa. O alto árbitro Vazikul tocou o gongo cerimonial pedindo silêncio. Lentamente, o barulho diminuiu. Devemos considerar nossas opções cuidadosamente, disse ele. Se o que o almirante diz for verdade, podemos ter cometido um erro terrível. Kiravi TH saiu das sombras da delegação selenária. Ela havia chegado poucas horas antes de Vesharron, carregando os arquivos de inteligência que havia reunido. Agora ela os apresentou ao conselho. Estudei a humanidade extensivamente, disse ela. O que o almirante lhe diz está correto, mas não está completo. Os humanos não são apenas poderosos. Eles são contidos. Eles construíram armas capazes de acabar com civilizações e depois optaram por não usá-las. Eles desenvolveram estratégias para uma guerra total e depois as classificaram. Toda a sua sociedade é construída em torno do controle de seus piores impulsos. Ela exibiu imagens da história humana, guerras que mataram milhões, armas que destruíram cidades, tecnologias de morte que fizeram o arsenal do Conselho parecer primitivo. Isto é o que eles fizeram um ao outro. Kiravi TH continuou. Antes de chegarem às estrelas, passaram séculos lutando entre si. Eles chegaram mais perto da extinção do que qualquer espécie em nossos registros. E então, de alguma forma, eles pararam. Eles olharam para o que haviam se tornado e decidiram ser algo diferente. Vazikat estudou as imagens com horror crescente. Você está dizendo que eles poderiam ter nos destruído a qualquer momento? Sim, alto árbitro. Eles têm essa capacidade há pelo menos um século. Eles optaram por não fazê-lo. Eles aderiram às redes econômicas do Conselho. Eles negociavam pacificamente com outras espécies. Aceitaram restrições que limitavam a sua expansão. Eles fizeram tudo o que puderam para evitar esta guerra. E declaramos guerra a eles de qualquer maneira. Nós os forçamos a se tornarem o que estavam tentando não ser. Não lhes demos escolha senão lutar. O conselho ficou em silêncio novamente.
O peso do seu erro pesou sobre todos os delegados. Eles atacaram uma espécie que tentava ajudá-los. Eles forçaram guerreiros pacíficos a voltar à guerra. Eles despertaram algo que deveria ter ficado adormecido. O representante do Nexus Prime finalmente falou. Sua forma cristalina pulsando com luz azul. O que os humanos querem agora? Quais são suas demandas? Eles fizeram apenas uma exigência, que Sarin respondeu. Eles querem ficar sozinhos. Eles querem viver em paz. Disseram que se não os atacarmos novamente, continuarão a ser nossos aliados e parceiros comerciais. Eles não guardam rancor pelo que fizemos. E isso não pode ser verdade. Matamos 1.200 pessoas deles. Tentamos conquistar a casa deles com o mundo. E eles responderam mostrando misericórdia à nossa frota derrotada. Eles poderiam ter matado todos os soldados sob meu comando. Em vez disso, eles curaram nossas feridas e nos mandaram para casa. O representante Vorkati bateu o braço da lâmina contra a plataforma. Isto é inaceitável. Não podemos simplesmente render-nos a uma espécie que nos derrotou através de artifícios. A honra da hegemonia exige a honra da hegemonia. Que Sarin interrompeu. Sua voz fria quase nos levou à extinção. Eu estava lá, representante. Eu vi do que a humanidade é capaz. Se atacarmos novamente, eles não mostrarão piedade. Eles vão liberar tudo o que estavam escondendo. E não sobrará nada de nós para debater o assunto. A Câmara ficou em silêncio mais uma vez. Mesmo os Vorkati não tiveram resposta. 3 dias depois, o embaixador Shen regressou à Câmara do Conselho. Ela usava o mesmo uniforme simples e se comportava com a mesma dignidade serena. Mas agora os delegados olhavam para ela com novos olhos. Eles não viram o representante de uma espécie fraca e assustada, mas um embaixador da civilização mais aterrorizante da galáxia. O Conselho Galáctico, anunciou Vazikat, retira formalmente a sua declaração de guerra contra a humanidade. Reconhecemos que as nossas ações foram injustificadas e expressamos o nosso mais profundo pesar. Pelas vidas perdidas de ambos os lados, Shen assentiu graciosamente. A humanidade aceita o pedido de desculpas do Conselho. Não temos má vontade em relação a nenhuma espécie aqui representada. Pedimos apenas que nos seja permitido viver em paz. Uma questão adicional, continuou Vazikat, claramente desconfortável. Várias espécies membros solicitaram que a humanidade se juntasse à Aliança de Segurança do Conselho. Eles acreditam que suas capacidades poderiam ajudar a proteger a galáxia de ameaças futuras. Shen sorriu levemente. Você está nos pedindo para nos tornarmos seus protetores. Estamos pedindo sua ajuda. O embaixador ficou quieto por um momento. Ela pensou nos 1.200 mortos na Unity Station. Ela pensou no irmão no centro de comando de Okonva. Ainda de luto pelos soldados, ele foi forçado a enviar para a batalha. Ela pensou em todos os séculos que a humanidade passou tentando esquecer como fazer a guerra. A humanidade considerará o seu pedido, ela finalmente disse. Mas temos condições. Nomeie-os. Primeiro, nunca seremos obrigados a atacar outra espécie. Defenderemos, mas não venceremos. Se o Conselho pretende expandir-se através da guerra, falam sem nós, concordou. Em segundo lugar, manteremos o controle das nossas próprias armas. Nenhuma outra espécie terá acesso à nossa tecnologia militar. Isso não é negociável, concordou. Terceiro, e mais importante, exigimos um compromisso formal de todas as espécies membros de que procurarão a resolução pacífica dos conflitos antes de recorrerem à violência. Não esperamos que a galáxia se torne pacifista, mas esperamos esforços de boa fé para evitar a guerra. Vazikat olhou ao redor da Câmara. Todos os delegados sinalizaram o seu acordo, até mesmo os Vorkati. Então temos um acordo, disse ele. A humanidade é aqui acolhida como protetora total do Conselho Galáctico, com todos os direitos e responsabilidades que isso implica. Shen é um pequeno presságio. Aceitamos e esperamos que isto marque o início de uma nova era para todos nós. 6 meses depois, Kiravi TH estava numa plataforma de observação com vista para a Terra.
Ela havia sido nomeada como ligação selinária para o novo Centro de Coordenação de Defesa da Humanidade. Era uma tarefa estranha para um oficial de inteligência, mas ela a solicitara especificamente. O general Ocanvo estava ao lado dela, observando uma nave descer através das nuvens. Você queria nos entender, ele disse. Não foi uma pergunta, sim. Ainda não compreendo completamente como uma espécie capaz de tal destruição pode escolher a contenção de forma tão consistente. Ocanvo sorriu. Uma expressão que Kiravata ainda estava aprendendo a interpretar. Deixe-me contar uma história. Quando eu era jovem, minha avó me levou a um memorial às vítimas da fonte nuclear. Milhões de nomes gravados em pedra negra. Ela me disse que cada um desses nomes era de uma pessoa que morreu, porque se a humanidade não conseguia se controlar. Ele se virou para encará-la diretamente. Não somos naturalmente pacíficos, Kiravi-TH. Somos naturalmente violentos. Todo ser humano vivo carrega o potencial para uma crueldade terrível. O que nos torna diferentes não é que nos falte essa escuridão, mas que escolhemos lutar contra ela todos os dias. Mas por quê? Outras espécies aceitam sua natureza. Eles não lutam contra si mesmos, porque vimos o que acontece quando cedemos. Olhamos para o abismo de nossas próprias almas e vimos monstros olhando para trás. Sabemos do que somos capazes e isso nos aterroriza. Esse medo é o que nos mantém humanos. Kiravi-TH considerou isso por um longo momento. Você está dizendo que sua maior força não são suas armas ou sua tecnologia. É exatamente o seu medo de si mesmo. Temos medo da batalha, Kiravi-TH. Sempre fomos. Não. Porque possamos perder, mas por causa do que poderemos nos tornar se vencermos. Esse medo moldou tudo o que somos, mas você ainda luta quando necessário. Ocanvo assentiu lentamente.